Procedimento e instrução de trabalho é a mesma coisa? Se eu fizer tudo numa só, dá o mesmo resultado? E se eu fizer só um ou só fizer outra, onde eu vou chegar? Estarei não conforme alguma coisa? Essas e outras dúvidas são o que nós temos no dia a dia de trabalho quando estamos num processo, numa indústria, num setor onde precisam ter procedimentos para padronizar o seu processo. É essa dúvida que nós vamos tirar na aula de hoje. Eu sou Tom Trindade e te convido para essa aula. Mas antes de iniciar a nossa aula, deixa eu te contar uma mega novidade. Sim, depois de muito pedido aqui da nossa comunidade no YouTube, finalmente chegou o nosso primeiro curso online sobre como elaborar um plano de ação eficaz, com base na metodologia 8D, que é uma metodologia totalmente consagrada no mercado e de onde parte todos os outros conceitos de elaboração e solução de problemas no mercado. Então, seja você já um profissional engajado no mercado, alguém que está iniciando os estudos ou alguém que está iniciando até mesmo profissionalmente, com certeza esse curso vai te ajudar e vai aprimorar o seu conhecimento, te dando ainda mais robustez em como aplicar isso no dia a dia. Seja dos problemas mais simples aos mais complexos do seu dia a dia de trabalho, com certeza essa metodologia vai te ajudar a crescer e engajar no mercado de trabalho. Então, temos para você que é aqui do nosso canal uma condição muito especial através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar, tirar suas dúvidas e temos aí uma condição muito especial que é um desconto que você vai receber por acessar através deste link que está aqui apenas no YouTube. Então não perca tempo, tire lá suas dúvidas e adquira esse curso para que você possa decolar aí na elaboração de plano de ação de forma eficaz com grandes resultados. Seja muito bem-vindo ao canal do 3Ens, eu sou o Tom Trindade e quero com muita alegria trazer mais essa aula para esclarecer essa dúvida que sempre encontramos no dia a dia nas indústrias, nos lugares onde precisam ter procedimentos, principalmente quando essa empresa está ali alicerçada por um tipo de sistema de gestão da qualidade, seja ISO, seja Anvisa, seja BPF, seja 14.001, 45.000, seja qual for, sempre tem a necessidade de esclarecer o que é um procedimento, o que é uma IT, quando eu faço uma coisa, quando eu faço outra. Então, é disso que nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje, sobre procedimentos e instruções de trabalho. Saiba que o nosso canal ele tem muito, mas muito conteúdo mesmo sobre sistema de gestão da qualidade, processos, indicadores, gestão, ferramentas que você pode encontrar aqui e tirar as suas dúvidas. Seja você um gestor de alta caminhada ou iniciante ainda na área da qualidade, esse canal com certeza tem muito a agregar aí para o seu dia a dia. Então a grande pergunta é, procedimento é a mesma coisa que instrução de trabalho? O que você acha? O que você pode dizer? Primeiro é que existe um certo desvio de entendimento. Primeira coisa, um procedimento pode não ser uma instrução de trabalho, mas uma instrução de trabalho sempre será um procedimento. Eita, como que se entende isso? Parece que ficou complicado, mas não é. Primeiro, vamos ver aqui então alguns conceitos. O procedimento, ele nos traz geralmente diretrizes de processos ou de atividades que devem ser realizadas. Então, quando eu pego um procedimento, quando eu pego uma normativa, quando eu pego algo que quer padronizar um trabalho, padronizar um processo, atividades devem ser feitas, eu estou pegando o procedimento. Ou seja, qualquer documento que eu pegue que diz que algumas coisas devem ser feitas, eu estou falando de um procedimento. E quando eu estou falando de instrução de trabalho, eu estou falando então de um documento que me dá diretrizes de como devem ser realizadas as atividades que estão no meu procedimento. Então, em geral, procedimento é o que deve ser feito. Instrução de trabalho é como deve ser feito. Essa é a grande diferença entre procedimento e instrução de trabalho. A diferença entre esses dois procedimentos é que o meu procedimento em geral, o meu procedimento raiz, por exemplo, eu tenho um procedimento de não conformidade, eu tenho um procedimento de controle de documentos, eu tenho um procedimento de auditoria interna, mas eu posso ter uma instrução de trabalho de como faz a auditoria. Eu posso ter uma instrução de trabalho de como colocar o produto não conforme no local adequado.
Eu posso ter uma instrução de trabalho de como eu devo revisar um procedimento e como devo seguir os padrões para aquele procedimento que eu quero criar. Então dá para perceber já aqui então um pouquinho a diferença entre procedimento e instrução de trabalho. Se já está ficando claro para você, convido você a deixar seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações, porque constantemente nós temos aqui novos conteúdos no nosso canal. Vamos então entender um pouquinho mais com detalhes aqui algumas coisas que eu coloquei aqui do lado direito e do lado esquerdo, para que você possa então entender um pouquinho. O procedimento geralmente ele traz mais informações, vamos dizer assim, no sentido burocrático, tá? E a instrução de trabalho, ela é mais direcionada para uma atividade que precisa ser realizada de uma forma padronizada para se chegar ao mesmo resultado, né? Claro, se eu quero uma atividade com qualidade e se foi determinado, por exemplo, pelo processo que tem que ser feito de tal forma para chegar em tal volume e em tal qualidade, então a instrução de trabalho é que vai me dar essas diretrizes. Então, no meu procedimento, né, geralmente, então, ele tem uma característica, né, de informações que estão constantes nele. Nós vamos ver, então, o que eu devo ter num procedimento, o que eu devo ter numa instrução de trabalho. Já alerta, pode ser que o seu procedimento tenha mais coisas do que isso, ou até mesmo menos coisas do que isso. Mas eu estou te falando aqui coisas que são comuns enxergarmos no mercado, mas com certeza isso aqui é um mínimo para você ter um bom procedimento descrito no seu processo. Vamos lá? Então, o meu procedimento precisa ter um cabeçalho, tá? E o que eu vou ter no meu cabeçalho? Geralmente, lá no cabeçalho, a parte de cima do meu procedimento, eu tenho o logotipo da empresa, o nome do meu procedimento, procedimento de não conformidades, procedimento de controle de documentos, procedimento de assistência técnica. Eu estou dando um nome. Tem também ali uma versão, revisão, né? Como alguns podem dizer. Está na versão 1, versão 2, revisão 1, revisão 2. É importante estar identificado para que você possa ali entender ao longo do tempo quais foram as transformações que o seu procedimento, que o seu processo foi recebendo ao decorrer do tempo. Também a data em que o seu documento, o seu procedimento foi liberado para o processo, né? Então ele está na versão 1 e essa versão 1 passou a valer a partir do dia X, que é a data de aprovação. Então isso aqui é o básico, né, que geralmente nós encontramos na parte de cabeçalho de procedimentos. Também os procedimentos costumam ter objetivo. O que é o objetivo? Ao ler aquele procedimento, ao implementar aquele procedimento, o que eu quero alcançar? Onde eu quero chegar? Por exemplo, um procedimento de controle de documentos. Qual é o objetivo? Determinar, organizar, manter, estabelecer metodologia de como elaborar um procedimento, aplicar o procedimento, controlar o procedimento em todas as suas versões. É um exemplo de um objetivo que eu posso ter com um procedimento de controle de documentos. Então é importante ter um objetivo para que fique claro o que se busca com aquele documento. Também é importante estar claro a aplicabilidade. Esse procedimento ele se aplica em quais setores, em quais áreas, em qual momento, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um procedimento de assistência técnica e ele é aplicável especificamente para quando um produto volta do mercado para alguma manutenção. Ele não é aplicável para quando o produto ainda está em fase de produção. Eu estou deixando claro qual é a aplicabilidade do meu documento, do meu procedimento. Também é importante colocar definições, e geralmente isso em termos e siglas, tá? Então existe uma palavrinha-chave que eu preciso colocar, entre aspas, a tradução dele, para que fique claro para a pessoa que vai ler o procedimento que tal palavra que está lá significa isso. É importante dizer que as palavras, termos que devo colocar ali, devem estar escritas no meu procedimento. Não faz sentido eu colocar nas minhas definições uma palavra, um termo que não está descrito no meu procedimento, e eu já vi isso acontecer. E também as siglas, tá? Então, eu tenho lá uma sigla X, mas quando eu leio isso no procedimento, eu não sei o que é. Então, eu posso colocar também as siglas, né? Ali a definição das siglas na etapa de definições. Também posso descrever as normas aplicáveis a esse procedimento, está ali trazendo requisitos da norma ISO 9001, da norma 13485, da norma 14001, que é de meio ambiente,
da norma 45.001, que é de saúde e segurança, da 22.000, que é do ramo de alimentos, enfim, você vai dizer ali qual que é a aplicação, qual que é a norma que você está querendo atender com aquele procedimento. E aí vem a etapa de descrição dos processos, o que deve ser feito. Então, a partir disso, então, eu vou começar a descrever o que deve ser feito. No meu procedimento, por exemplo, está escrito lá, deve ser, vamos supor que é de controle de documentos, deve ser elaborado um documento que tenha a identificação de quem elaborou, a identificação de quem revisou e a identificação de quem aprovou o documento. Eu estou escrevendo isso lá. Depois da minha instrução de trabalho, eu vou dizer onde vai estar o campo de elaboração, como que o elaborado se identifica, como que ele envia para a pessoa a revisar o documento, depois da pessoa que revisou, como que ela envia para aprovar, e depois de aprovado, como que isso é comunicado para as áreas. Isso pode estar, por exemplo, numa instrução de trabalho, porque são detalhes da tarefa. Então, aqui nós vamos descrever o que deve ser feito, quais atividades, o que não pode deixar de ser feito no meu processo. É importante dizer também no procedimento quais são os registros. Dentro do meu processo, quais são as atividades que geram registro. A aprovação do documento é um registro e ela tem que ser colocada no documento X, no anexo X ou no próprio procedimento, tem que estar identificada. Vou dizer isso aqui no meu procedimento. Também, quais são os anexos? Se eu tenho algum documento complementar, algum documento que será um registro, algum formulário, algo que vai determinar um fluxo, algo que vai determinar uma atividade X, eu posso colocar um anexo. Até mesmo a minha instrução de trabalho pode ser um anexo do meu procedimento. Então, eu vou identificar isso no meu procedimento, qual é o nome do meu anexo e para que ele se aplica também eu posso colocar. Depois também eu posso colocar as revisões no final do meu procedimento. Alguns colocam no início, outros colocam no final. Mas, por exemplo, o meu procedimento está na revisão 3 e foi revisado o beabá, modificado o item X do meu procedimento. O procedimento era X e agora ficou desta forma. Então, eu vou colocando ali um histórico de revisões e isso atende a muito requisito de muitas normas por aí. Então, basicamente, essa é a estrutura que nós encontramos em procedimentos. Então, e o que nós encontramos em instrução de trabalho? A intenção da instrução de trabalho é que ela seja mais enxuta que o procedimento. Por quê? Porque ela vai estar ali no dia a dia de trabalho, dando diretrizes, dando direção. Então, a pessoa que está ali executando a instrução de trabalho, ela não precisa ficar sabendo, por exemplo, qual é a norma que se aplica ali. Claro, ela tem que ter um conceito disso, mas ela vai ter o conceito disso quando eu for aplicar o treinamento do procedimento. Mas ali no dia a dia, ela não vai ficar lendo qual é a norma. Ela não vai ficar lendo quais são as questões de cabeçalho, por exemplo, com tantos detalhes, né, de necessidades. Não precisa estar ali, por exemplo, definições, né, de siglas que possam apenas inchar a minha instrução de trabalho. Quanto mais objetiva, melhor. Então, a minha instrução de trabalho ela precisa sim ter um cabeçalho, tá? Pelo menos com um nome, controle de revisão e versão, né, de versão e data de liberação, para que possa ter um mínimo de controle. Ela pode ter um objetivo. O objetivo dessa instrução de trabalho é descrever as atividades para realizar a manutenção da máquina número 35 da linha número 4 da minha linha de produção. É um exemplo, é um objetivo. Também a aplicabilidade, né? Qual é a atividade, né? Então, a aplicabilidade é serviço de manutenção para a máquina número 35 da linha de produção. Então, essa instrução de trabalho vai se aplicar para essa máquina. Se for usar a 36, ou eu tenho uma outra instrução de trabalho, ou eu vou colocar ela dentro da aplicabilidade, ou eu não vou usar essa instrução de trabalho para aquela máquina, porque ela não está descrito que é para a máquina 36. É um exemplo de aplicabilidade de instrução de trabalho. E aqui, então, a principal importância é descrever, então, o detalhe das atividades, né? Que, então, serão realizadas, por exemplo, que eu estou falando aqui para a atividade de manutenção. É o passo a passo. O que eu devo fazer? Onde começa a minha manutenção? Quais são os equipamentos que eu vou utilizar? Eu tenho que desligar a máquina. Eu tenho que colocar a identificação na máquina. Eu tenho que começar por a parte X. Eu tenho que fazer uma limpeza na máquina no final. Eu tenho que reativar. Eu tenho que registrar em algum lugar. Eu tenho que avisar tal pessoa. Tudo isso entra na instrução de trabalho, né? São os detalhes, né? São coisas que não podem deixar de ser feitas para que o resultado do meu processo seja adequado, né? Seja ali conforme a perspectiva. Também a minha instrução de trabalho, né, dentro desse passo a passo, pode ser um descritivo, né? Eu posso colocar isso em forma de textos, eu posso colocar em forma de fluxograma, também eu posso colocar fotos, eu posso colocar figurinhas, eu posso colocar diversas situações
para deixar o mais claro possível para a pessoa que está executando a atividade. Esse é o principal objetivo da instrução de trabalho, ser claro para quem executa. Então, até quando vai se colocar em vigor, né, ali uma instrução de trabalho, é importante ter a preocupação se a pessoa que vai ler entende. Não adianta a pessoa da engenharia fazer a instrução de trabalho, mas a pessoa do chão de fábrica do processo não entende o que está escrito. É para ela a instrução de trabalho. Então essa é a intenção, essa atenção é muito importante. E também pode ser descrito ali quais são os registros, né? Então, após fazer tal atividade, registre o resultado, registre as peças que utilizou, registre os parâmetros no formulário no tal e guarde no lugar tal. É uma forma de ter padrão e uma forma de conseguir belos resultados. Então, em geral, essa é a principal diferença entre procedimento, em alguns lugares vão chamar isso como POP, e também instrução de trabalho, ou trabalho padronizado também, como vai chamar alguns lugares. O principal objetivo, um é dar diretrizes do que deve ser feito, e no outro, diretrizes de como fazer atividades. Não é difícil, mas no dia a dia nós encontramos essas dúvidas e estamos aqui para esclarecer. Espero que tenha ficado claro para você mais essa aula e convido você a deixar aqui o seu like também no nosso canal. Não se inscreveu ainda? Então, por favor, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações e fique atento ao nosso canal que sempre tem novidades aqui. Você é sempre muito bem-vindo, muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Até breve.